Olá, sejam bem-vindos ao Repórter 360, o giro pelo mundo da comunicação. No programa de hoje, nós recebemos o Franklin Miguel, ele que é diretor-presidente da comercializadora Electra Energy. Franklin, seja muito bem-vindo aqui ao Repórter 360. E para aquecer motores, conta para nós, quem é a Electra Energy? A Electra é uma das comercializadoras mais tradicionais que existe no Brasil. A gente abriu a comercializadora há 23 anos atrás. O sócio fundador é do Paraná, é um paranaense que veio do estado de Santa Catarina, mas está aqui há muito tempo. E o grupo, né, o grupo Electra, ele vai além da comercialização propriamente dito. O grupo Electra, ele tem ativos de geração espalhados aí praticamente em 4 estados do Brasil. Temos ativos também não somente de geração hídrica, mas também fotovoltaica. E nós nos posicionamos como uma empresa que atende o consumidor não apenas com a parte de energia, mas atende o consumidor com na perspectiva de trazer soluções relativas à energia elétrica, soluções relativas ao consumo de energia dos nossos clientes. Franklin, para quem ainda está habituado a comprar apenas da empresa de energia elétrica do seu estado ou da sua região, como é que funciona uma comercializadora? Nós temos no Brasil 3 modalidades de aquisição de energia elétrica. A modalidade tradicional é que normalmente os consumidores residenciais, os clientes residenciais, estão acostumados a comprar da sua concessionária local. No caso do Paraná, seria a própria Copel, a Cosel, ali em Campo Largo. A outra modalidade que existe continua sendo, de certa forma, adquirir energia da concessionária local, mas com a possibilidade de adquirir créditos de energia a partir de usinas fotovoltaicas também instalada na mesma região. E por fim, a terceira modalidade, que é a modalidade que a gente trabalha, é a modalidade de adquirir energia negociando livremente a parte de energia elétrica com qualquer fornecedor de qualquer região do Brasil. Então, a modalidade que eu falei que o cliente pode adquirir energia da própria concessionária, ele acaba não tendo nenhuma opção e precisa pagar e não tem possibilidade alguma de negociação. Ele simplesmente paga o que ele consumir pela tarifa que foi fixada pela agência reguladora. A modalidade de geração distribuída, o cliente acaba ficando refém de fornecedores da sua própria região. Ele não consegue negociar com fornecedores que estejam localizados além do estado onde está a sua concessionária de distribuição. Já a modalidade Mercado Livre, o cliente tem possibilidade de negociar energia com qualquer fornecedor em qualquer região do Brasil, muito parecido com o modelo de telecomunicações nosso, onde a gente troca de operadora a qualquer momento, negocia né, com a operadora, ou negocia energia, negocia preço, negocia prazo, negocia todas as condições que você quer, a forma que você consome, e isso lhe garante aí uma possibilidade de ter uma energia mais módica do que nas situações tradicionais. Espetacular a claridade do que você traz, e eu queria entender se essa liberdade ela é plena, quer dizer, quem pode comprar, tanto quando a gente fala no geral do mercado livre de energia, e quando a gente fala especificamente da comercializadora de energia, a Electra Energy. Infelizmente, no Brasil, o Brasil nesse ponto está um pouco atrasado em relação a dar liberdade de escolhas para as pessoas, né, em relação à energia elétrica. Nós instituímos a figura do cliente livre ou do consumidor livre em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso. E desde lá havia um cronograma, né, ou uma intenção de, com o passar do tempo, a gente chegar à liberdade de qualquer cliente, inclusive dos clientes residenciais. Mas esse processo de liberalização total do mercado ele não foi com a velocidade que a gente esperava, como é comum na Europa, em alguns estados dos Estados Unidos, onde qualquer cliente tem a possibilidade de escolher o seu fornecedor. No Brasil, nós paramos, né, e paramos nos grandes clientes, que a gente chama que são clientes ligados em alta tensão, na rede elétrica de alta tensão. Esses clientes, sim, hoje eles podem escolher o seu fornecedor. Nós estamos, só para ter uma ideia do que a gente está falando, em número de clientes, não evidentemente em consumo, nós temos aproximadamente no Brasil, mais ou menos aí em torno de 60, 70 milhões de unidades consumidoras, ou 60, 70 milhões de pessoas, né, de clientes ligados à rede.
e apenas aproximadamente 200 mil clientes estão ligados na rede de alta tensão, e somente esses 200 mil que podem escolher o seu fornecedor. Apesar de ser um número relativamente pequeno quando se compara ao universo total, esse número pequeno representa aí praticamente aí 50% do consumo de energia elétrica nacional. Então, é um número de CNPJs reduzido, mas um consumo relativamente alto comparado ao consumo do Brasil. Nós temos uma expectativa muito boa nesse governo, com a fala do atual ministro de Minas e Energia, de que até 2030 todos os brasileiros poderão escolher seu fornecedor, inclusive os brasileiros que estão ligados na rede de baixa tensão. E aí a gente está falando de uma oportunidade imensa para o cliente escolher negociar, né, com a sua operadora de energia elétrica, como já faz hoje com a operadora de telecom, negociar preço, negociar a forma como ele consome energia elétrica, por exemplo. Nós estamos falando, Daniel, assim, que existe a possibilidade de inserir muita tecnologia nisso, né? Se o Daniel, por exemplo, na sua residência, ele permitir, a partir de uma negociação que ele fizer com a Electra, que a Electra libere ou comece a acionar determinados momentos onde que você vai poder ligar, por exemplo, seu ar-condicionado, determinados dias, determinados horários, máquina de lavar roupa, os equipamentos que mais consomem energia. Se você der essa liberdade para o teu fornecedor, com certeza você vai conseguir uma tarifa muito mais, um preço de energia muito mais módico do que o que você vai estar pagando. Agora, da mesma forma, se você é um cliente que não, eu quero ter possibilidade de escolher o meu fornecedor e consumir da mesma forma que eu consumo agora, não quero ter nenhuma espécie de controle no consumo, né? Como existem esses produtos no sistema de telecom, eu quero ter liberdade total, mas eu quero que a minha energia elétrica seja proveniente de uma fonte renovável. Eu quero contribuir com o meio ambiente. Você vai poder fazer dessa forma e ter o teu fornecimento de energia a partir de uma fonte renovável. E o Brasil, nesse ponto aí, Daniel, é bom que se diga, em determinados, na maior parte dos países, adquirir energia renovável significa adquirir uma energia mais cara. No Brasil, é um país abençoado, adquirir energia renovável é adquirir uma energia barata também. Essas coisas não são excludentes, ao contrário. Energia barata e energia renovável no Brasil andam de mãos dadas, diferentemente de muitos países onde os recursos energéticos são mais escassos, né? Recursos naturais. Então, é mais ou menos isso aí, o pano de fundo aí dos clientes que têm a oportunidade de escolher. Franklin, considerando toda essa informação que você trouxe a respeito do cenário futuro do mercado livre de energia para baixa tensão, né, que é uma tendência que tende a acontecer e virar realidade muito em breve, você tem uma previsão? A gente sabe que não existe bola de cristal, mas as movimentações estão desenhando o quê? Daniel, o que o ministro tem nos falado, tem anunciado publicamente, que até 2030, muito provavelmente, todos os brasileiros poderão ter essa liberdade de escolha. A gente entende que esse processo será faseado no seguinte sentido. É, Primeiro, no primeiro momento, a gente imagina que os consumidores, os clientes em baixa tensão, os industriais, o comércio, ele possa, no primeiro momento, provavelmente lá por 2028, ter essa possibilidade de escolha. No segundo momento, a gente passa a ter os clientes residenciais a partir de um determinado volume de consumo, e lá em 2030, todos os clientes, clientes ligados em baixa tensão na área rural, clientes residenciais baixa renda, qualquer tipo de cliente a partir de 2030, né? Nessa sequência que eu lhe falei, começando primeiro pela indústria e o comércio, né? E depois numa sequência para os clientes residenciais com consumo um pouco mais elevado, né? Mas essa é a sequência. Tudo isso é o que está sendo dito pelo ministro, né? Nada confirmado, mas a gente tem grande expectativa que isso aconteça brevemente aí com a mudança da regulação do setor. Franklin, se a gente fizer um paralelo entre o mercado de energia no país indo para essa movimentação, que hoje já é realidade no mercado de alta tensão, do comprador poder buscar seus fornecedores, e essa tendência a acontecer até 2030, como você trouxe agora, da mesma realidade para o mercado de baixa tensão, nós percebemos um paralelo com o mercado de investimentos no país, em que as pessoas vieram originalmente investindo em bancos tradicionais, e elas tiveram que aprender, ou ainda estão aprendendo, né, a como trabalhar com empresas outras que fazem essa movimentação, muitas vezes até operando por meio dos bancos tradicionais. Exato. Isto posto, talvez você se pergunte, mas qual raciocínio que o Daniel está trazendo aí?
Essa movimentação no mercado de investimentos, ela dependeu muito do digital, muito da comunicação na era digital para conscientização do público, do próprio investidor, que no caso é o comprador, né, daquele serviço nesse momento. Concluindo o raciocínio, a gente percebe que há uma importância muito grande dessa conscientização também da possível compra por meio do mercado livre de energia para as empresas hoje de alta tensão e no futuro breve aí de baixa tensão. Como é que você está vendo essa movimentação do digital, da comunicação na era digital, do marketing digital em relação a essa nova cultura que tem que fazer parte do dia a dia do comprador? Palavra sua, Franklin. Eu acho que o paralelo seu, Daniel, é perfeito, né? Nós, brasileiros, tínhamos uma dificuldade aí em decidir pelo investimento, estávamos muito acostumados ao investimento mais tradicional do brasileiro, que é a poupança, né? Poupança da Caixa Econômica e tal. E havia, né? Eu acho que a gente deve ter, você deve ser um pouco mais jovem, mas deve ter escutado as propagandas da Caixa Econômica, do Pampossudo na época, enfim, muito se investiu na conscientização de um tipo de investimento. E aí a gente surgiram as plataformas digitais de investimento, que saíram do banco tradicional e começaram na mídia a nos apresentar como investir, né? E de uma forma muito esclarecedora, pedagógica. Hoje o brasileiro tem acesso a diversas possibilidades de investimento, né? O que tem facilitado aí na melhor alocação do seu recurso aí que sobra aí no dia a dia para uma aposentadoria melhor. A energia elétrica, eu acho que vai acontecer da mesma forma. Você, por exemplo, você vê muito facilmente na mídia uma empresa de telecom se posicionando e explicando quais produtos que ela tem disponível, como é que consome, qual é a melhor forma, quais são os planos, mas você praticamente não vê na mídia nenhum programa, nenhuma empresa de energia elétrica fazendo a sua divulgação do seu produto, né? Nós temos nos posicionado, né, o Brasil, as empresas como um todo, não só a Electra, em canais muito específicos, canais que estão relacionados a empresários, a empresas, né, e pouco nos canais que são canais abertos ou de mídia de um modo geral. Por que isso? Porque nós estamos restritos ao mercado que é o mercado de empresas, mercado de CNPJs, né? O que eu vejo? Evidentemente que abrindo o mercado para todos os clientes que estão ligados em baixa tensão, que nós estamos falando aí de 70, 80 milhões de unidades consumidoras, nós vamos ter que usar a mídia para esclarecer os nossos clientes como é que se consome, nós vamos ter que usar as redes digitais para dizer, os produtos A, produtos B, nós vamos ter que ter uma campanha muito esclarecedora, porque o setor de telecom é um setor extremamente complexo, né? Porque telecomunicações, se a gente pegar aquele aparelhinho celular, tem tanta coisa ali dentro e a gente não sabe o que está ali por dentro, mas a gente sabe usar os produtos que as companhias nos oferecem. Fala, ó, eu tenho aqui um plano que tem tanto de velocidade, tanto de quantidade de dados, e é isso que nos interessa, é o produto e não aquela complexidade tecnológica. Paralelo para o setor elétrico. O setor elétrico é tão complexo quanto o setor de telecom, cheio de regras, cheio de engessado, muita regulação, mas o cliente final não precisa saber disso. O cliente final precisa saber dos produtos que nós vamos disponibilizar para ele. Através do quê? Através de programas como o seu, né? Através da mídia, de modo geral, e de redes sociais, né? E cada vez mais também, né? Nós estamos mudando aí a minha geração, ela é uma geração mais analógica na forma de contratar, na forma de se relacionar, e a nova geração tem que contratar via aplicativo, né? Então, vai ser muito importante que a gente oferte para os nossos clientes produtos também digitais, que ele tenha facilidade de entrar, compreender e sair se assim o desejar, né? A gente não pode ficar refém de uma operadora porque tem dificuldade na saída, né? Então, é assim que a gente vê, Daniel. Franklin Miguel, diretor-presidente da comercializadora Electra Energy, tenho muita pergunta para você, mas a gente tem que ir ao nosso intervalo. Então, você que nos acompanha, fica aí. Até já! Repórter 360, nós vamos agora ao nosso giro de notícias com o Ricardo Dal Bosco. Você já ouviu falar em C-Level as a Service ou executivo sob demanda? O que já é muito conhecido nos Estados Unidos e também na Europa, bom, no Brasil começa a engatinhar.
Mas será que esse modelo de serviço, onde você não tem um diretor fixo, e sim contrata ele como uma prestação de serviço de forma esporádica, ou mesmo por um curto intervalo de tempo, será que isso pega? Bom, o Brasil tem muito aquela visão, principalmente nas pequenas e médias empresas, da falta de processos e que se encostam na famosa frase: o olho do dono engorda a boiada. Só que se isso perdurar por muito tempo, talvez mostre falhas da própria governança dentro da sua companhia. Quando não há regras e processos bem estabelecidos, aí eu vou querer que o outro lado seja uma posse minha e eu tenho que ficar sempre de olho nele ou nela. Portanto, que antes se previa como uma grande tendência, no Brasil esse negócio não tende a explodir tanto assim como lá fora. Por acaso você já trabalhou com alguém que tentou puxar o seu tapete ou lhe derrubar no mundo corporativo? Bom, se a outra pessoa tem medo de você, pode apostar que algo de benéfico você tem feito. Em termos de benefícios, seja para a corporação ou para a sua própria carreira, muita gente não vai querer que você saia do perfil mediano e se transforme em alguém ainda mais relevante. Você vai perceber que a inveja ela não surge de alguém que considera você insignificante. Agora, o que fazer quando isso vem à superfície e fica clara a intenção de quem está à sua volta? Entender este cenário é fundamental para você, sim, criar um plano estratégico de como agir com cada um, seja liderados ou gestores, dentro do ambiente que você pretende ficar. Se você ficar ansioso, nervoso, tenso, preocupado, está dando aí munição para o que o outro lado quer. Agora, procure entender qual a causa daquela raiva dos outros perante você. Muitas vezes, a pressão corporativa acaba afetando a saúde física, mental de muita gente. E é por isso que eu trago aqui as chamadas zonas azuis, Blue Zones, que ficaram fazendo ainda mais sucesso após um seriado na Netflix, mas que contemplam uma pesquisa realizada pela National Geographic já de 2 décadas para trás. As tais das Blue Zones são as 5 regiões no mundo em que mais se vive, onde temos mais pessoas longevas. Nessas regiões, você pode pensar que apenas a preocupação é com relação ao fator alimentação. Mas não só. Ter um propósito de vida, cuidar da sua espiritualidade e também não parar de aprender são características fundamentais. E agora nós voltamos à nossa entrevista com o Franklin Miguel, ele que é diretor-presidente da comercializadora Electra Energy. Franklin, no primeiro bloco nós falamos bastante a respeito da energia, de como trabalha a Electra, do mercado de baixa tensão, que hoje já compra no mercado livre de energia, a alta tensão que tem uma tendência a o fazer em breve. Contextualizamos a importância da comunicação na era digital para toda essa realidade da baixa tensão, ou seja, de 60, 70 milhões de unidades que vão poder buscar por essa realidade no futuro. Com isso contextualizado, eu queria recomeçar o segundo bloco com a seguinte pergunta para você. Desses possíveis 70 milhões de unidades, quando da liberação do mercado livre de energia para baixa tensão, previsão aproximadamente 2030, fazendo um recorte na data de hoje, 2024, quantos por cento da população já tem ideia que isso é uma realidade que vai acontecer? Eu participo de uma associação, que é essa Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia Elétrica. Nós somos ao todo, aí, em termos de empresas de comercialização, 500 empresas de comercialização. Evidentemente, nem todas as empresas fazem parte dessa associação, mas a grande maioria sim. Só para você ter uma ideia de como o nosso mercado, apesar de não ser o mercado que é conhecido de público em geral, é um mercado extremamente competitivo. Nós temos mais de 500 concorrentes para competindo, né, para trazer a melhor solução para o cliente. E essa associação ela faz perguntas, né, faz questionários aí com uma certa periodicidade, uma pesquisa de mercado,
E as perguntas, elas tangenciam isso que você abordou agora, o conhecimento do público em geral e o desejo do público em geral em escolher o seu fornecedor. O conhecimento ainda é relativamente pequeno, tá? O público em geral desconhece essa possibilidade, né? Quando é feita essa pergunta nesta pesquisa. Agora, quando é perguntado para a população de modo geral se ela gostaria de escolher o seu fornecedor, e aí a gente tem praticamente a grande maioria, se não a unanimidade das pessoas, dizendo que sim, gostariam de escolher o seu fornecedor de energia elétrica, né? Mas pelo fato de estar restrito a um grupo muito pequeno, como eu lhe falei, apenas 200 mil unidades consumidoras, sendo que dessas 200 mil, hoje, 50 mil unidades estão no mercado. Então, é um número muito pequeno perto do universo aí que a gente tem de 70 milhões. Aí é a explicação porque, de modo geral, a população não conhece essa possibilidade ainda, né? E voltando agora para o que já é realidade hoje, que é a questão da baixa tensão, da alta tensão, perdão. Então, a baixa tensão é o futuro, aí, com previsão para 2030. A alta tensão hoje já pode ser adquirida no mercado livre de energia. E eu aqui, como leigo, fiquei imaginando quais seriam meus critérios se eu estou na direção de uma empresa ou de uma entidade que possa usufruir disso, que utilize da alta tensão. O que eu buscaria na hora dessa contratação? Eu buscaria, logicamente, qualidade técnica, eu buscaria preço e eu buscaria atendimento. Então, esses seriam três pilares, logicamente existem outros, né? Mas esses seriam os três pilares determinantes na minha análise enquanto leigo para ouvir a hipótese de eu sair da minha concessionária de energia e buscar uma empresa que naquele momento eu ainda não conheço, posso no máximo ter uma referência, posso entender que é uma novidade que me interessa, mas eu precisaria de segurança nesses três pontos. Faz sentido isso? Daniel, vamos lá. Primeiro, a questão da qualidade, né? Quando a gente migra para o Mercado Livre, a qualidade, o suprimento, o fato de ter ou não ter energia na sua unidade consumidora, ela acaba sendo ainda uma derivada lá que vem da sua concessionária local. O que que a gente tem, na verdade? A gente tem uma transportadora de energia que vai ser sempre a concessionária local, e esta concessionária local que faz o transporte, ela sempre, em qualquer das possibilidades de compra de energia, mercado tradicional, mercado livre, será sempre essa concessionária responsável pelo transporte e, consequentemente, pela qualidade. Então, a qualidade, em certa medida, né, hoje, né, com a tecnologia atual, com a regulação atual, você não consegue negociar, nem com a sua concessionária, nem com a própria empresa que atua no mercado livre. Agora, o que que você consegue negociar? Preço. Esse é o fator, um dos fatores, né? Eu vou chegar em outros fatores. Preço é muito importante. E preço, para você ter ideia, na parte somente na energia, o transporte ele é cobrado o mesmo valor do transporte para o mercado tradicional quanto para o mercado livre, mas somente na parcela energia, hoje o preço no mercado tradicional está em torno de R$ 300 a unidade da energia. No Mercado Livre, a gente consegue encontrar a energia em torno de R$ 150 a unidade de energia. Então, é metade que você vai ter de economia indo para o Mercado Livre. E aí, esse preço ele é tabelado, como é que funciona? Aí é que tem vamos dizer assim, onde o cliente tem que buscar o melhor fornecedor para encontrar o melhor fornecedor que dê o melhor preço, né? Esse é um ponto fundamental, preço. Segundo ponto, isso é muito importante cada vez mais, né, em termos globais, é buscar energia de uma fonte renovável e certificada. Então, você pode exigir do seu fornecedor que a energia que está sendo entregue para ele é uma energia renovável certificada. Esse é um ponto que a gente tem atendido, né, uma exigência de muitos dos nossos clientes, não, né, quase todos têm essa exigência. E o outro ponto aí, que é importante também, é você comprar energia de uma empresa que seja uma empresa tradicional, uma empresa que esteja há muito tempo no mercado, que é um mercado incipiente. Então, nós temos muitas empresas abrindo e, ao mesmo tempo, fechando, né? Porque é um mercado que envolve volumes financeiros extremamente altos, né? Então, uma empresa tradicional são empresas que já estão no mercado há muito tempo, já passaram por situações de preços elevados, preços baixos, e elas estão aí atuando no mercado e continuam atendendo seus clientes como sempre atenderam. Então, basicamente, né, são esses três pontos: é você ter um preço, você ter uma empresa segura, uma empresa que tenha tempo de mercado, e você adquirir energia que seja certificado. E aí tem coisas derivadas do tipo assim, eu quero negociar, por exemplo, um contrato, Daniel, eu quero negociar o Franklin, eu quero um negócio aqui, um contrato de 4 anos,
mas eu queria que meu contrato por 4 anos não tivesse nenhum indicador inflacionário. Isso é possível negociar. Ou você poderia falar o seguinte, Frank, se eu pegar um contrato de 12 meses, ele pagar à vista por essa energia, qual é o desconto que você me dá? Também é possível negociar. Ou então, essas condições, vamos dizer, que são secundárias, mas de grande importância, também são possíveis negociar, né? E também você vai colocar na sua balança na medida, dependendo da importância que você der para essas condições. Mas tudo acaba refletindo aí na questão do preço da energia, né? Cabe lembrar, Daniel, que acho que é importante também, para quem não está familiarizado com esse mercado, uma vez que você foi para o Mercado Livre, contratou, está definido o preço por um período lá de 2, 3, 4, né? Isso é totalmente negociável, né? Você vai poder estabelecer o quanto de tempo que você quer ficar com esse fornecedor, né? Durante esse período, você não terá surpresa como existe no mercado tradicional. Já no Mercado Livre, você negociou o valor da energia com o teu fornecedor, esse valor ele não tem mais nenhuma alteração, não existe mais nenhuma surpresa. Isso é muito bom para a indústria, para a empresa, porque você faz um orçamento e você consegue cumprir o orçamento, né? Diferente do mercado regulado, que tem essas surpresas aí indesejadas. Franklin Miguel, diretor-presidente da comercializadora Electra Energy. Olha, a gente podia conversar por muito tempo aqui, porque você tem muito conteúdo, o tema é novo, mas o nosso programa está chegando ao fim. A gente compartilha em tela aqui todos os canais de contato da comercializadora Electra Energy. Então, você que já trabalha hoje com a alta tensão, pode entrar em contato com a Electra, fazer esse orçamento, entender como funciona, né? E queria, nesses 30 segundos finais, deixar contigo a palavra para um incentivo final ao público que nos acompanha a conhecer os trabalhos da Electra. Tá bom, Daniel, obrigado pelo convite, foi extremamente legal, né? Importante para nós estar aqui apresentando a Electra. É uma empresa tradicional, uma empresa que está há 23 anos já no mercado. O Mercado Livre abriu e logo na sequência nós criamos essa companhia. Hoje nós somos uma das maiores companhias que negocia energia no Mercado Livre. Estamos muito focados na região sul do país, né? Lógico que tem clientes em todos os estados. O Mercado Livre é um mercado nacional, mas o nosso grande foco, o maior número dos nossos clientes estão focados na região sul. Não só comercializamos energia, mas temos produtos como carregadores de veiculares para colocar dentro da base dos nossos clientes. Muitos clientes precisam de baterias, a gente tem bateria, fornece bateria, então a gente vai além de uma comercializadora tradicional, fornecendo também equipamentos, soluções inteligentes para os nossos clientes. Então ficam aí os contatos, conheçam a Electra, tem muita coisa poderosa ali, energia é com eles. E assim encerramos a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação.